Bom dia! Hoje teremos aula de ciências. Os movimentos da Terra, rotação e translação. Pegue seu livro e abra na página 48. Pegue também seu lápis, sua borracha, seu marca-texto e vamos fazer texto e contexto. Vamos ler o texto juntos com a tia Maricele. Um dia a Terra estava sem nada para fazer. Que chato! Pai, o que eu faço? Sei lá. Pergunta para sua mãe. Mãe, o que eu faço? Sei lá. Pergunta para o seu pai. Pergunta para sua mãe. Pergunta para o seu pai. Para o seu pai, para sua mãe. E é por isso que a Terra gira até hoje, Lula. Que falta do que fazer, sapo? Análise e reflexão do texto. Essa história em quadrinhos se refere a qual planeta do Sistema Solar? E aí, segundo ano? A qual planeta do Sistema Solar essa história se refere? Muito bem, ao planeta Terra. Então, registre sua resposta. Ao planeta Terra. Essa história em quadrinhos se refere a qual planeta do Sistema Solar? Ao planeta Terra. Página 49, atividade de número 4. Identifique a seguir o quadrinho que mostra a Terra em movimento e marque-o com um X. Então, você vai observar cada quadrinho e vai marcar aquele que mostra a Terra em movimento. E aí, conseguiram identificar o quadrinho? Observe o quadrinho da letra A, B, C, D e E. Então, o quadrinho que mostra que a Terra está em movimento é este daqui, ó. Para o seu pai, para sua mãe. A Terra ficou girando para o seu pai, para sua mãe. Então, é o quadrinho da letra C. Continuando. Atividade de número 5. Esse movimento que a Terra realizou, girando em torno de si mesma, é chamado de rotação ou translação? Olha a palavra roda, gira. Então, é o movimento de rotação. Então, você vai marcar a palavrinha, o quadro, rotação. Foco em ciências, página 50. Represente com desenhos os dois movimentos da Terra. Iremos realizar esta atividade em outro momento. Primeiro, a tia Maricélia vai explicar para vocês os movimentos da Terra, rotação e translação. Depois, você irá realizar essa atividade, combinado? Vamos para a página 52 e estudar o movimento de rotação da Terra. Consolidando o conhecimento. A Terra não é estática, significa que ela não fica parada. Na verdade, ela realiza alguns movimentos, sendo os principais o de rotação e translação. O movimento de rotação é responsável pela ocorrência dos dias e das noites. É um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. Tem duração de 24 horas, originando os dias e as noites. Pegue seu marca-texto e vamos grifar. O movimento de rotação é responsável pela ocorrência dos dias e das noites. É um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. Tem duração de 24 horas,
originando os dias e as noites. Vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos um movimento de rotação, né? A Terra gira em torno de si mesma. A parte da Terra que recebe a luz do Sol é dia. A parte da Terra que não recebe a luz do Sol é noite. Então, o movimento de rotação tem a duração de 24 horas, ou seja, um dia, originando os dias e as noites. O movimento de translação é responsável pelas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. É um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tem duração de 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Vou mostrar a vocês. Nesta imagem, podemos observar o movimento de translação da Terra. Lembrando que a Terra realiza ao mesmo tempo o movimento de rotação, que ela gira em torno de si mesma, com duração de 24 horas, e aqui nós temos o movimento de translação. A Terra gira em torno do Sol e tem a duração de 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Pegue seu marca-texto para grifar essa parte do texto. E vamos ler juntos com a tia Maricélia. O movimento de translação é responsável pelas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tem duração de 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Quem sabe falar em qual das estações estamos? E aí, segundo ano? Quem sabe? Ah, muito bem, estamos no inverno, época do frio. Continuando com nossa leitura. Assim como o Sol e a Lua, existem outros astros que fazem parte do universo, como as estrelas, os asteroides e os cometas. Conheça um pouco mais sobre esses astros. Estrelas são corpos celestes que possuem luz própria. Em nossa galáxia, Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. Asteroides são grandes pedras espaciais. A maioria tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Muito grande, né, Silvia? Cometas são corpos celestes que vagam pelo espaço por bolas de gelo, rocha, pedra, né? E poeira. As estrelas, os asteroides e os cometas são alguns dos astros que compõem o nosso universo. Vamos voltar à página 51. Pega seu livro então, página 51. Está assim, ó: pesquisar é descobrir. Dever de casa. Pesquise em diferentes fontes como são as estrelas, os asteroides e os cometas. Você já sabe a diferença entre eles. Faça desenhos bem criativos desses astros. Então, dever de casa. Pesquisar é descobrir. Depois a tia Maricélia quer ver o desenho de cada um. Agora vamos voltar para a página 54. Revise o que aprendeu. Dever de casa também. Página 54, dever de casa. Preencha este quadro. Está aí assim. Movimento de rotação. Como é o movimento de rotação? E aí, segundo ano, vamos recordar?
Como é o movimento de rotação? Ah, muito bem. A Terra gira em torno de si mesma. E como é o movimento de translação? A Terra gira em torno do Sol. Muito bem. E o tempo de duração do movimento de rotação? Quem sabe? Ouvi alguém falar. 24 horas, ou seja, um dia. Ótimo. E o tempo de duração do movimento de translação? Ah, muito bem. Um ano. A duração de um ano. Ou 365 dias e 6 horas. E o que origina o movimento de rotação? Ah, muito bem. Os dias e as noites. Lembra? A parte da Terra que recebe a luz do Sol, dia. A outra parte que não recebe a luz do Sol, noite. Então, o movimento de rotação dá origem aos dias e às noites. E o movimento de rotação? Não, agora nós vamos falar do movimento de translação. A Maricela acabou de falar de rotação, né, segundo ano? Então, o movimento de translação dá origem ao quê? Ah, muito bem, eu vi alguém falando. As estações do ano. Então, você vai preencher esse quadro. É dever de casa. A tia Maricela só fez uma revisão. Então, página 54, dever de casa. Página 55, dever de casa. E página 51, dever de casa. Encerramos a nossa aula por hoje. Tchau, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos. Tchau.